Olá, pessoal do nono ano A da Escola Cândido Mariano. Sou a professora Ellen. Nós vamos dar início aos nossos conteúdos aí do segundo semestre, né, da nossa eletiva do segundo semestre, que eu chamei de mãos à horta. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com essa questão da horta. E para dar início ao nosso conteúdo, eu vou falar com vocês hoje sobre fotossíntese, o ciclo da água e os tipos de solo. Então, ó, aqui tem um mapa mental que eu peguei lá no Brasil Escola, tá tudo referenciado lá no último slide, falando sobre as características aí, né? Como acontece, como que não é a fotossíntese. Mas pra gente aqui, eu não vou utilizar todos esses termos que vocês já aprenderam sobre a fotossíntese. Então, vamos falar assim que a gente vai falar de uma forma um pouco mais simplificada para o nosso uso nessa disciplina. Então, o que é a fotossíntese? Ela converte a energia solar em energia química, né? Ela é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera e é realizada por organismos denominados fotossintetizantes, como as plantas e as algas. De forma geral e mais simplificada, o que acontece lá na fotossíntese? A gente precisa de água, da luz do sol e o gás carbônico, né? As plantas clorofiladas, elas precisam da água, da luz e do gás carbônico. E o que resulta isso? No oxigênio e no alimento para a planta. E o que as plantas são da nossa cadeia alimentar? A base. Então aqui tem essa figurinha, né? Tem a planta, um animalzinho vai e come a planta, o outro come o outro animal e o outro come o outro animal e assim por diante. Então a fotossíntese ela é muito importante para a vida na Terra, né? Como nós conhecemos. E tem a questão de tirar, né, retirar gás carbônico da atmosfera e devolver oxigênio, né? Além de ser um alimento para gente, alimento para a planta, e depois será alimento para a gente. Tem essa importância aqui de mandar oxigênio para a atmosfera e retirar o gás carbônico que é tóxico para a nossa sobrevivência. Então é isso que a gente precisa lembrar aí sobre a fotossíntese. Aí o próximo tema aí da nossa aula é o ciclo da água, que vocês também já aprenderam em séries anteriores. Então, o ciclo da água nada mais é do que a transformação, né, a mudança do estado físico da água. E aí a gente tem algumas características. Então, ó, tem um rio aqui, a água evapora, vai chegar lá na atmosfera, né, nas nuvens aqui, a água vai condensar, ou seja, a água era líquida, ela se transformou em vapor. Aí depois, quando ela chega aqui nas nuvens pela altitude, né, a questão da temperatura, ela condensa, ou seja, ela retorna, né, ela volta a ser líquida. E aí, essa água pode retornar para a Terra em forma de precipitação, né, pode ser água, né, pode ser a chuva. Se tiver muito frio aqui ou altas altitudes, essas nuvens, pode formar granizo, pode formar neve. Então, essa água ela é devolvida. Ela vai infiltrar no nosso solo e vai ficar armazenada lá nos lençóis freáticos. Depois, né, pode ser rio também. E lembrando que a água ela não chega só na nuvem através da evaporação dos rios, mares, ou seja, as plantas também promovem esse lançamento de água na atmosfera. E por que a água, a gente quando fala da água, ela é tão importante para a gente? 70% do nosso planeta ele é coberto por água, mas a gente tem um probleminha, né? Essa água, a maioria está lá nos oceanos. Então, quando a gente está falando de água para o nosso uso, né? Água potável e água doce, isso é muito pouco, né? E aí, o que o ciclo da água faz? Ele garante esse movimento da água entre o meio físico e os seres vivos. Depende também da energia solar, porque quem que vai aquecer essa água para ela evaporar? O sol, né? Então a água evapora. Então aqui tem todas essas etapas para vocês darem uma lida aí depois, mas eu já falei sobre elas. Então, para que serve, né? Qual que é a importância desse ciclo da água? Garante que a gente use a água e ela retorne para o meio ambiente, permite que a gente utilize, né? Os seres vivos utilizem e garante a realização de algumas atividades humanas, como a geração de energia, atividades industriais, enfim. A água ela é de extrema importância para a sobrevivência de todos os seres vivos aqui na Terra. Então, por isso que a gente tem que cuidar da água, né? Ter um uso consciente da água,
para a gente manter esse ciclo acontecendo, né? Então, quando a gente destrói um ecossistema, eu vou diminuir essa evapotranspiração. Se eu destruo uma floresta, eu vou diminuir a transpiração dessas plantas, aí eu vou diminuir a quantidade de água que vai chegar aqui para formar a nuvem, que eu vou diminuir a quantidade de chuva. Então, quando a gente fala, assim, por exemplo, da importância lá da floresta amazônica, né? A quantidade de água suspensa no ar naquele local, ela é importante para as chuvas de todo o nosso país, por exemplo. Então não adianta achar que as coisas são distantes, que está lá longe da gente, não é assim não. Tudo que é feito interfere no nosso cotidiano, interfere na nossa vida, na nossa existência. Então, para o ciclo da água continuar ocorrendo nessa forma natural aqui que ele ocorre, nós precisamos preservar, né, toda a natureza. Então, e economizar água, não poluir, enfim. Então, lembrem-se disso sempre. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a formação dos solos. Então, como que acontece a formação do solo? É o resultado da ação de vários elementos, como a água, o clima, organismos vivos, relevos, tipos de rocha e o tempo de atuação desses fatores. A gente chama isso de intemperismo também. E aí, quando a gente tem a organização e desses tipos aqui, né, a água e o clima, essa ação conjunta de todos esses elementos, a gente tem diversos tipos de solo, de acordo com o que acontece, de acordo com isso aqui acontece, né? A quanta água passou por aquela rocha, qual é o clima onde meu solo está sendo formado, quais são os organismos vivos que ali existem. Então, cada um desses aqui, né, a ação deles em conjunto, vai formar tipos de solos diferentes. Então, ó, a decomposição das rochas por ação dos agentes físicos, químicos ou biológicos dão origem aos componentes minerais. Agora, quando a gente incorpora elementos orgânicos, né, o tal do humus, esses elementos orgânicos eles dão fertilidade ao solo, certo? Então, o solo é rico em calcário, ele é rico em óxido de ferro, né? Então, isso tem a ver com a decomposição das rochas. Agora, quando a gente fala de elementos orgânicos, a folha que cai lá no solo, né? Um pequeno animal, um grande animal que morre ali naquela região, que vai se acumulando no solo, vai dando fertilidade a ele. Então, essa é a diferença entre a decomposição das rochas e a incorporação de elementos orgânicos. Então, elementos inorgânicos, elementos orgânicos fazem função diferente na formação desse solo. E aí nós temos as classificações desses solos de acordo com a cor e com a textura. Então, por exemplo, a classificação dos solos segundo a cor. Nós temos os avermelhados e amarelados, né, que indica forte presença de óxido de ferro, porque esse óxido de ferro, ele tem essa coloração. Por isso que os solos com grande quantidade desse óxido aqui têm essas características de cor, vermelho ou amarelado. Os escuros, eles indicam forte presença de materiais orgânicos. Percebe que eu fiz até uma caixinha azul nele aqui, ó. Por quê? Para a nossa disciplina, que é mãos à horta, que nós vamos plantar aí, que eu falei para vocês na semana anterior, ele é o mais interessante para a gente, né? Porque qual que é a função do material orgânico que nós vimos aqui no slide anterior? Esses elementos orgânicos, eles dão fertilidade ao solo, certo? Aí a próxima aqui, cor, são os solos claros, indicam uma fraca presença ou ausência de materiais orgânicos. Então, esse solo claro aqui vai servir para gente? Não, nesse momento não. E aí a próxima classificação é quanto à textura. Então, nós temos o arenoso, o argiloso e o orgânico. Então, o arenoso, ele retém pouca água e nutrientes, pois possui grandes poros, facilitando o escoamento da água. Já o argiloso, ele retém mais água e nutrientes, como cálcio, potássio e ferro. Agora, o orgânico é composto de materiais orgânicos em processo de decomposição, além de areia e argila. Então, quanto à textura, qual seria aqui o mais indicado para a gente utilizar aqui na nossa disciplina? Esse último, né? O orgânico.
Então, ó, aqui tem uma foto, né, quanto à cor e quanto à textura. Esse material tá também referenciado lá nas referências bibliográficas, que não é criação minha, né? Só que aí, a pergunta que não quer calar. E daí, professor, você falou de fotossíntese, de ciclo da água, de tipo de solo, e que isso tem a ver com a nossa eletiva. Então, quando a gente vai escolher, nós vamos escolher uma planta, depois a gente vai plantar e vamos cuidar dessa nossa hortinha aí, dessa plantinha que a gente escolheu. Então, a gente precisa levar em consideração, a gente precisa saber o que é o processo de fotossíntese, para que ele serve, o que eu preciso para que a fotossíntese ocorra. Então, se eu deixar minha planta fechada lá num quarto escuro, ela vai realizar fotossíntese? Ela vai produzir alimento para ela? Não, para ela crescer forte, bonita. Então, eu preciso que esse lugar seja iluminado. Tem a ver com a fotossíntese. Se a gente deixar a planta lá sem aguar, sem pôr um pouquinho d'água nela lá, né? Depois a gente vai ver quanta água ou não, dependendo da planta. Ela vai realizar fotossíntese? De jeito nenhum. Ela vai ser útil, vai deixar a nossa casa, né, mais bonita, vai retirar um pouco do gás carbônico, mas assim, bem pouco, né, gente? E o que tem a ver o ciclo da água? Então, a gente viu o ciclo da água, você vai aguar lá a sua planta vai transpirar, então vai mandar água para a atmosfera, que vai chegar na nuvem, que vai voltar em forma de chuva. Então, vamos pensar em conceitos verdes, né? Deixar a nossa casa um pouco mais sustentável, vamos dizer assim. Então, o ciclo da água a gente tem que conhecer ele também. E os tipos de solo, que você vai escolher esse solo de acordo com a planta que você vai desejar que cresça aí na sua casa. Então, esses 3 conceitos, eles têm tudo a ver com a nossa disciplina. Certo, pessoal? Então, essa semana a atividade de vocês vai ser assistir esse vídeo, dar uma olhadinha nos mapas mentais, e como eu disse, não fui eu que fiz, né? Então, a referência de tudo que eu usei está aqui, né? Então, esse material ele está disponível para vocês aí no Classroom. E também vocês podem tirar dúvida comigo pelo WhatsApp e pelo Meeting também. Então, lembrando, a atividade dessa semana é assistir esse vídeo. Então, a próxima semana eu vou postar o material lá no Classroom para vocês do que será a nossa atividade da semana que vem. Então, até a próxima. Tchau, tchau!